Olá, boa noite. Convido você neste momento a parar alguns minutos para receber algo abençoado do Senhor. Nós estamos começando mais um culto em casa e hoje nós teremos um momento muito edificante com a palavra e reflexão trazida pelo nosso pastor Leandro Lousada. Também nós teremos um momento de louvor e adoração, meditação na palavra e oração. Por isso eu convido você e toda a sua família a receberem do Senhor algo precioso nesta noite. Fique conosco até o final e não deixe de interagir, de adorar, de orar, de louvar junto conosco. Sejam bem-vindos a mais um culto em casa. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou. Glória a Deus.
leitura bíblica desta noite está em Deuteronômio 29, no versículo 9. E nós lemos o seguinte, Deus falando para o seu povo: guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-las, para que prospereis em tudo que fizerdes. São palavras que o Senhor direcionou ao povo de Israel para que eles pudessem cumprir cada mandamento, cada ordenança do Senhor, que certamente, se eles cumprissem, eles seriam abençoados e prósperos. E eu quero fazer você refletir neste momento rapidamente o quanto nós podemos receber bênçãos do Senhor se nós somos fiéis a Ele, o quanto nós devemos literalmente e continuamente obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, para que toda a nossa casa, a nossa família e tudo que nos envolve seja próspero. Não somente prosperidade financeira, mas principalmente prosperidade com muita saúde, muita harmonia, muita vida, muita paz. Então que em nome de Jesus você possa receber do Senhor nesta noite essa palavra. Cumpra os mandamentos, esteja obediente ao Senhor e Ele certamente vai te abençoar por onde você andar. Por isso eu quero continuar neste momento e convidar você a orar por você, por sua casa e fazer um momento de intercessão pela sua vida. Eu quero convidar você a, se puder, se colocar de joelhos. Nós vamos orar para clamar ao Senhor e pedir a Ele a bênção para nós. Nós acabamos de ler que nós realmente podemos ser abençoados e prósperos se nós estivermos com Ele. Então, convido você neste momento fechar os seus olhos, se ajoelhar e pedir a bênção do Senhor para você e toda a sua família. Vamos orar? Querido Deus, sabemos que é do Senhor que vem toda boa dádiva. Nós não temos nada de bom, apenas o Senhor detém todas as coisas. E qualquer coisa que nós pudermos fazer, nós vamos devolver para o Senhor, porque tudo está no Teu controle, o Senhor detém e pertence, a Ti pertence todas as coisas. Nós queremos, ó Pai, somente pedir que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, Deus. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude, Deus, a continuarmos sendo, ó Pai, pessoas que cumprem os Teus mandamentos, que cumprem as Tuas ordenanças no nome de Jesus. Nós precisamos do Teu Espírito Santo para nos auxiliar nessa jornada, porque algumas vezes, ó Pai, é difícil, existem fraquezas, existem a nossa carnalidade, os nossos defeitos, os nossos problemas que às vezes impedem de nós, ó Pai, obedecermos ao Senhor na íntegra. Mas nos ajude, Espírito Santo, a compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e assim obedecê-lo, para que com certeza as bênçãos do Senhor possam nos alcançar. E não só bênçãos, ó Pai, materiais como muitos pedem, nós queremos principalmente as Tuas bênçãos espirituais, a proteção, o cuidado que vem do Senhor para conosco. Cuidado, ó Pai, zelo, Deus, nós também pedimos por livramentos que nós não conseguimos ver, mas o Senhor nos livra de forma, Deus, constante, Deus, das batalhas espirituais. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nós, a nossa família, cada um dos seus afazeres, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor nos desperte, nos dê força para cumprir os Teus mandamentos, os Teus propósitos, ainda que isso custe, mas que possamos, ó Pai, continuar firmes e fiéis à Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, nos fortaleça e nos faça vencer o maligno, ó Pai, todos os dias. Essa é a nossa oração nesta noite. Nos ajude, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor.
Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, que não aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Deus, é tua palavra. Fale conosco por meio dela. É o que pedimos e oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você já fez essa pergunta? Você já perguntou para si mesmo? Será que de fato eu tenho comunhão com o Senhor? Será que de fato a minha vida pertence a Deus? Será que de fato eu tenho andado nos caminhos de Deus? Será que Deus está comigo? Será que realmente a presença de Deus é genuína na minha vida? Porque o maior erro dos seres humanos é pensar que Deus habita ou tem comunhão com todas as pessoas, porque a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que a chuva de Deus cai sobre justos e injustos. A Bíblia mostra então que a graça comum atinge todos os homens, ou seja, Deus possibilita e permite que todas as pessoas vivam e Ele dá todos os elementos necessários para que todas as pessoas vivam. Isso a teologia vai chamar de graça comum, mas existe na teologia e na Bíblia algo chamado de graça especial. E nem todas as pessoas têm. Essa graça especial hoje eu quero chamar de comunhão com Deus. Nem todas as pessoas têm comunhão com Deus. Sendo assim, pensando nisso e olhando para esse salmo, nós encontramos um salmo que nos leva ou nos aponta a como termos intimidade e laços profundos de afeto com o Senhor. Esse salmo é escrito por Davi, e o contexto dele é 2 Samuel 6. A arca da aliança estava com os filisteus, mas os filisteus, ao levarem a arca e colocarem no templo de Dagon, começaram a sofrer todo tipo de coisas. Destruição dos seus ídolos e principalmente de Dagon dentro do seu templo, tumores que o povo começou a receber porque pegaram a arca, e a arca, para quem não sabe, simbolizava a presença de Deus. A arca ficava no tabernáculo, ou seja, numa grande barraca que simbolizava a presença de Deus ali, e posteriormente, quando o templo foi construído, Davi projetou e Salomão construiu, a arca ficou dentro do templo, ou seja, a morada do Senhor, a presença do Senhor. E no contexto que Davi escreve esse salmo, é o contexto que os filisteus então pegaram a arca, sofreram as consequências por pegar a arca do povo de Israel, então mandaram a arca para a cidade de Kiriat Jearim, e assim, quando Davi derrotou os filisteus, ele mandou pegar a arca na cidade de Kiriat Jearim e retornar com a arca para Jerusalém. Nesse contexto, então, de retorno da presença, retorno da comunhão, retorno da intimidade com Deus, Davi escreve esse salmo. A primeira coisa que Davi faz é uma pergunta sobre a comunhão com Deus. Na verdade, não uma, duas perguntas. E ele faz as seguintes perguntas: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aqui, a habitação e o morar, o viver no santo monte, está associado com uma habitação contínua. Está associado com um viver continuamente. É como se eu fosse para algum lugar e construísse a minha casa em determinado terreno. Então, ali seria a minha residência fixa, a minha habitação fixa. Eu viveria naquele local. É isso que Davi está dizendo. Quem vai manter residência fixa? Quem vai habitar definitivamente naquele local? Quem
prestará, ou terá, ou desfrutará da comunhão do Senhor? Quem desfrutará dessa comunhão? Como eu disse ontem, é como se fosse uma prova com duas perguntas, e agora vem a resposta. A resposta para as duas perguntas. E qual é a resposta para as duas perguntas? A resposta é como, ou o objetivo de respondê-la é descobrir como saber se temos comunhão com o Senhor. E eu quero que nessa noite você reflita sobre a sua vida, na medida que nós vamos ler do verso 2 a 5. Eu quero que você pense o que tem feito, o que tem pensado, o que tem falado. Eu quero que você pense sobre a sua família. Eu quero que você pense como está tratando os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Eu quero que você pense como está o seu comprometimento no seu trabalho, o tratamento das pessoas do seu trabalho. Eu quero que você medite sobre como está a sua vida na sua igreja local. É isso que eu quero que você pense. E assim você vai respondendo, você vai refletindo, fazendo uma introspecção, ou seja, olhando para si e com sinceridade de coração você vai responder. E no final você vai chegar a uma conclusão. Se está com comunhão com Deus ou se não está com comunhão com o Senhor. Então vamos lá. Vamos passear então para esse texto e responder estas perguntas. O verso 2, o texto diz assim: o que vive com integridade e pratica justiça, o que não difama, ou melhor, o que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aqui do capítulo 2 do verso 2 até o verso 5, parte A, ele vai responder com dois grupos de respostas positivas e dois grupos de respostas negativas. Então, o primeiro grupo é com respostas positivas, ou seja, ele vai dizer como nós mantemos comunhão com o Senhor. Primeiro, para ter comunhão com o Senhor, nós precisamos viver com integridade. A vida com integridade significa uma vida piedosa. Ser uma pessoa piedosa, íntegra, uma pessoa que ama ao Senhor, que teme ao Senhor, uma pessoa que não gosta de viver uma vida torta, uma pessoa que é pura de coração, uma pessoa que deseja ao máximo fugir dos pecados e praticar o bem, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é genuíno, fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é limpo. Se eu tenho comunhão com Deus, então eu busco viver de maneira íntegra diante de Deus e da sua palavra. E mais do que isso, diante das pessoas que me rodeiam. Mas se eu quero viver de maneira íntegra, eu preciso, segundo a palavra de Deus, na parte B do verso 2, eu preciso praticar a justiça. Praticar a justiça está relacionado a ser justo, a ser correto. Eu tenho comunhão com Deus, então eu sou íntegro e eu sou correto nas minhas coisas. Eu não tenho uma vida torta. Eu não tenho uma vida dupla. Eu não tenho uma vida incorreta. As coisas que faço sempre são as claras. Eu não preciso de macular, eu não preciso de fingir, eu não preciso de esconder. Tudo que eu faço é de maneira clara. E até mesmo os meus erros são apontados. Porque como somos humanos, nós erramos. E aqueles que vivem para Deus não mascaram os seus erros, porque errar faz parte da condição humana. Talvez você diz assim, eu tenho comunhão com Deus, mas sua vida é toda errada, é uma vida torta. É uma vida presa nos pecados e delitos. É uma vida sem nenhum tipo de responsabilidade com Deus, com a palavra e com as pessoas que estão à sua volta. Para pensar como está a sua comunhão com Deus. A comunhão passa por ter uma vida piedosa e íntegra e por ter uma vida correta diante de Deus e das pessoas. Em terceiro lugar, dentro desses requisitos e desse primeiro grupo de requisitos positivos que respondem à pergunta ou às duas perguntas iniciais sobre quem pode ter comunhão com o Senhor,
ou quem tenha comunhão com o Senhor, o texto diz, e de coração fala a verdade. Ou seja, aquela pessoa que é verdadeira. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. E João 14,6 diz, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O diabo é o pai da mentira e Jesus, ele é a própria verdade. Se vivemos então uma vida de mentira, o amor do Pai não está em nós. Se vivemos uma vida completamente ao contrária às verdades que encontramos nas Sagradas Escrituras, nós vivemos uma mentira e não temos comunhão com Deus. Não adianta nada eu pegar o meu celular e ficar flertando com uma mulher ou com um homem. Não adianta nada eu pegar a minha rede social e ficar encobrindo coisas ali, achando que ninguém vai descobrir. Porque isso prova e mostra que eu não tenho comunhão com Deus. Não adianta nada eu contar mentira, enganar as pessoas. Não adianta nada eu ganhar dinheiro do meu trabalho, mas de maneira desonesta, sendo mentiroso, faltando com a verdade, faltando com a honestidade, porque isso prova que eu não tenho comunhão com o Senhor. Eu não estou dizendo que você vai começar a ofender as pessoas diante de tudo que você pensa e acha sobre os outros, não. Porque isso aí é falta de noção, é ser tolo. Eu estou dizendo a ser uma pessoa genuína, uma pessoa que ele acabou de mostrar justa, íntegra, que é uma pessoa verdadeira. Eu estou dizendo a ser uma pessoa transparente. Eu não estou dizendo que tudo que vier na sua cabeça sobre o outro você tem que dizer, porque isso é ser indelicado, mas ter a sabedoria de Deus. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E quando tememos ao Senhor, somos íntegros, justos e verdadeiros. Você quer ter comunhão com o Senhor? Então agora ele passa 3 negativas, ou 3 apontamentos negativos que mostram que não podemos fazer tal coisa, porque senão configurará que não temos comunhão com o Senhor. E o que ele diz? Verso 3, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos. Eu sou piedoso, sou correto, sou verdadeiro, então automaticamente eu serei assim com as pessoas à minha volta. Então eu não vou difamar com minha língua. Difamar aqui é uma ideia de falar mal com a língua, falar mal do outro, de tropeçar com a língua. Então não tropeçarei com a minha língua, não falarei mal das pessoas, não usarei a minha língua para o mal. Eu fico assim, extremamente pensativo quando vejo pessoas que dizem, eu amo a Deus, mas falam mal de tudo e de todos. Que pega o telefone para ficar falando mal um do outro. Fala mal da mãe, fala mal do pai, fala mal do cachorro, do papagaio, fala mal do periquito. Fala mal do amigo, fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal do líder, fala mal do vizinho. Fala mal de tudo e de todos, e depois dobra o joelho e diz, Senhor, eu te amo. Não! O salmista diz, quem fala mal do outro, quem continuamente tropeça na sua língua, não tem comunhão com Deus. Assim como aqueles que prestam e têm comunhão com o Senhor, não comete dano aos outros, não faz mal ao próximo. Não faz mal. Tem pessoas que, para conseguir ser promovidas na sua empresa, elas precisam passar para trás alguém, fazer o mal. E depois elas vão para a igreja, levantam a mão e agradecem. Obrigado, Senhor, porque fui promovido e agora estou recebendo um salário maior. Que comunhão é essa? Fazer mal para o outro. Pagar o mal com o mal. Fulano fez comigo, eu vou fazer igual com ele. Que comunhão é essa? Ciclano falou de mim para o outro, então também falarei dela. Ou estava me relacionando com uma pessoa, um namorado, um noivo, marido, esposa, enfim.
E as coisas aconteceram da forma que eu não queria, agora eu vou destruir a vida dele. Mas no domingo eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Não maquine o mal, não pense o mal dos outros, não pratique o mal contra os outros. Porque praticar o mal contra os outros é praticar o mal contra o próprio Deus. Você quer ter comunhão com Deus? Então não fale mal dos outros e não pratique o mal aos outros. E ele diz, e nem lance injúria contra o seu vizinho. Lançar injúria aqui é não ofender as pessoas. Nós temos uma mania muito grande de ofender os outros, de humilhar os outros. Quem ofende, quem humilha, quem faz essas maldades com as pessoas não podem ter comunhão com Deus. Porque Deus é gracioso, é bondoso, é hospitaleiro, é acolhedor, é perdoador. Um Deus que tem compaixão daqueles que sofrem. Um Deus que está zeloso pelos seus, um Deus que está sempre pronto a nos ouvir. Como então nós, como povo dele, agiremos de forma diferente? Não tem como. Se eu tenho comunhão com Deus, eu não ofendo as pessoas que estão à minha volta. É xingar um palavrão contra o outro. É espraguejar. É lançar todo tipo de insultos contra o outro. Não faça essas coisas. Que essas coisas não estejam presentes nos seus lábios, nas suas mãos, nas suas ações. Mas que a doce presença do Espírito Santo seja presente, seja vivenciada, melhor dizendo, na sua vida, que essa doce presença esteja na sua vida e te impulsione a viver uma vida com Ele, para Ele, e consequentemente viver uma vida para o outro e com o outro. Assim, ele passa para o penúltimo grupo e agora ele fala também alguns quesitos positivos que nos lançam para responder a pergunta se temos ou não comunhão com o Senhor. Ele diz, verso 4, o que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ele está dizendo então, primeiro, que aqueles que têm comunhão ao Senhor ou com o Senhor, eles desaprovam aqueles que são contra Deus. A palavra aqui é desprezam aqueles que são contra Deus. Ou seja, nós não aplaudimos e nós não festejamos com aqueles que praticam o mal contra Deus e contra os outros. Nós não apoiamos aquilo que é de errado praticado pelas outras pessoas. Nós não apoiamos. Nós não regozijamos com aquilo que é sujo, com aquilo que é corrupto, com aquilo que é ruim. Não é porque nós gostamos muito de uma pessoa que nós temos que aplaudir tudo que ela faz. Não é porque nós respeitamos muito uma pessoa que nós temos que concordar com tudo que ela faz. Por quê? Porque há muitas pessoas que não amam e não temem a Deus. Há muitas pessoas que não têm nenhum tipo de obediência à palavra. Eu fico vendo, principalmente jovens, quando vão para a faculdade. Vai para a faculdade, aí começa a se juntar ali com os grupinhos e tal, e de repente, toda aquela fé que foi construída, que foi ensinada pelos seus pais, toda aquela base cristã que tiveram na igreja, agora perdem completamente na faculdade e passam então a viver junto com aquele grupo de estudantes e que sua maioria não amam e não temem a Deus. Começam a aplaudir os que os professores inteligentes, doutores, pós-doutores, mas que são ateus e que falam contra a palavra de Deus. Começam a curtir tudo aquilo que é ruim. E então vão se destruindo espiritualmente, socialmente, porque começaram a aplaudir aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Aqueles que têm comunhão com Deus desaprovam aqueles que são contra Deus. Aqueles que têm comunhão com Deus, eles aprovam os que temem ao Senhor. Ele faz aqui uma diferenciação. Se amamos a Deus, reprovamos então aqueles que não amam. E se amamos e temos comunhão com Ele, honramos aquelas pessoas que amam e temem e vivem para a glória do Senhor. Meus irmãos,
se você não honra as pessoas que amam a Deus, se vocês não respeitam aquelas pessoas que temem ao Senhor e tentam ao máximo viver para Deus, você não pode ter comunhão com o Senhor. Eu e vocês não podemos ter comunhão com o Senhor. Porque o texto está mostrando que um dos requisitos para ter comunhão com Deus é honrar as pessoas que temem, respeitar as pessoas que temem ao Senhor. Eu fico vendo algumas vezes a falta de respeito que existe de um cristão com outro cristão. Eu fico vendo dentro das igrejas, e agora eu falo evangélicas porque sou, aquela briga, aquela disputa por cargos, funções, ministérios, se a minha igreja é melhor, a minha igreja tem um som melhor, uma palavra melhor, um pastor melhor, e fica aquela guerra. Mas a igreja não é construída sobre um campo cheio de bombas, um campo minado. Mas as igrejas são construídas, igrejas locais, como pontes, uma ajudando e servindo a outra, um irmão ajudando e servindo o outro. Nós não somos inimigos, mas nós pertencemos ao mesmo Senhor e batalhamos no mesmo exército. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Nós não guerreamos uns com os outros ou uns contra os outros. Nós guerreamos uma guerra espiritual. E nós guerreamos e somos já mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqueles que têm comunhão com Deus, o texto diz, o que jura com dano próprio e não se retrata. A tradução aqui no hebraico, ela não foi mais exata, não foi a melhor aqui na minha tradução. Mas a ideia do texto é manter a sua palavra, não ser uma pessoa de duas palavras. A ideia aqui é essa. Não ser uma pessoa de duas palavras. Aquele que tem comunhão com Deus, então ele desaprova aqueles que não amam o Senhor, aprovam e honram aqueles que amam a Deus, e é uma pessoa de uma palavra. Não é eu vou fazer isso e faço aquilo outro. Eu me comprometo com isso, mas depois não me comprometo com nada. Eu digo que vai ser assim e faço diferente. Não. Uma só palavra. Não tem uma vida dupla. Não tem uma palavra dobre, como a Bíblia diz. E por fim, um quarto e último grupo que ele vai apresentar para nós é um grupo de sentenças negativas. Então ele fala um positivo, um negativo, um positivo e um negativo. Ele então consegue as respostas para as suas duas primeiras perguntas. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Quem estabelecerá comunhão com o Senhor? Aqueles que são piedosos, corretos e verdadeiros. Aqueles que não falam mal dos outros, que não cometem o mal contra os outros. Aquele que não ofende as pessoas. Aqueles que não aprovam aquilo que é errado, aquilo que os outros fazem de errado. Aqueles que honram e respeitam aquelas pessoas que amam e temem ao Senhor. Aqueles que têm ou que mantêm as suas palavras, que não são pessoas de palavra dupla, mas aqueles que honram o que falam. E por fim, ele vai trabalhar agora no bolso, porque ele vai dizer: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Ou seja, emprestar o seu dinheiro querendo algo em troca. Os israelitas, eles eram proibidos de emprestar com juros para outros israelitas. A ideia do texto aqui então é ajudar o outro esperando algo em troca. Se você faz as coisas para as pessoas esperando alguma coisa em troca, você não tem comunhão com Deus. Se você faz pensando apenas no aplauso dos homens, você não tem comunhão com Deus. Se você ajuda um vizinho seu que está precisando de muita coisa, esperando que ele vá te ajudar também, embora isso seja racional e lógico, eu recebo ajuda e devo ajudar o outro também, mas se você faz esperando algo em troca, você não tem comunhão com o Senhor. Ah, eu vou dar uma coisa para você. Aí você dá, mas você dá já pensando em ser retribuído. É como algumas igrejas fazem com relação a dízimo e oferta. Dá que você vai receber. Dá para Deus que Deus vai te retribuir. Dá que Ele vai multiplicar, mas a Bíblia não vai mostrar isso. Nós damos e entregamos porque amamos a Deus, porque amamos a sua obra, porque a Bíblia diz que devemos entregar com amor, porque Deus ama aquele que dá com alegria, não porque vamos receber algo em troca de Deus.
É óbvio que as bênçãos espirituais vêm sobre nós, mas nós não fazemos porque queremos algo em troca. Eu vou trabalhar na igreja local porque Deus vai abençoar os meus negócios. Eu vou emprestar, vou dar uma cesta básica, vou emprestar meu carro, vou dar uma roupa minha para alguém, porque eu sei que Deus vai me retribuir, ou essa pessoa lá na frente vai me dar alguma coisa. Nós não temos comunhão com Deus se pensarmos dessa maneira, se agirmos dessa maneira. Não espere nada de ninguém, não espere, apenas faça com amor no seu coração, apenas se entregue, se dedique completamente à causa do Senhor e às pessoas. Porque se esperarmos das pessoas, não temos comunhão com Deus, e por outro prisma, seremos desestimulados, ficaremos desanimados. Por quê? Porque as pessoas falham. Porque as pessoas, elas simplesmente recebem aquilo que fazemos, mas não têm, na sua grande maioria, gratidão por aquilo que fazemos. Então não espere nada de ninguém e não tenha na sua mente que farei algo para receber em troca, porque isso prova que não temos comunhão com o Senhor. E por fim, ele diz que quem vive assim tem comunhão e intimidade com Deus. Só que antes de dizer isso, ele vai falar assim: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Aceitar suborno contra o inocente é usar o meu dinheiro ou receber dinheiro para fazer algo contra alguém. Aquilo que a gente chama aqui no nosso país, que é muito conhecido de corrupção. Corrupção. Eu recebo algo, eu aceito algo para prejudicar alguém. Isso acontece muito em empresas, no nosso trabalho, em que a gente arruma um jeitinho para conseguir alguma coisa de forma ilícita, mas essa forma ilícita que conseguimos, alguém está sendo prejudicado. Alguém está sendo. Por exemplo, quando um político, um político corrupto, é lógico, quando ele desvia dinheiro que foi designado para comprar respiradores, ele está o quê? Lesando o povo e impedindo outros respiradores chegar. E quando esses respiradores não chegam, muitas pessoas morrem. E quando muitas pessoas morrem, muitas famílias são atingidas. Ou seja, a corrupção, e agora estou falando na esfera política do nosso país, ela é extremamente danosa e talvez mais danosa do que o Covid-19, porque ela mata muito mais do que esse vírus. Basicamente é isso. Eu agir, pensar, fazer, receber de uma maneira em que eu vou prejudicar os outros. Se eu faço isso, eu não tenho comunhão com o Senhor. Mas aí ele termina dizendo: quem deste modo procede, não será jamais abalado. Ou seja, esse é o caráter daquela pessoa que ama a Deus e, consequentemente, esse é o caráter daquele que tem comunhão com o Senhor. Quem vive dessa maneira, com comunhão, intimidade com Deus, quem vive assim, não será jamais abalado. Piedoso, correto, fiel, o que não fala mal dos outros, que não comete dano, faz maldade contra os outros e nem os ofende, aquele que desaprova o mal praticado pelas pessoas e aprova e honra aqueles que fazem o certo, aqueles que têm uma só palavra, aqueles que fazem algo por alguém sem esperar nada em troca, e aqueles que nos seus negócios e na sua vida não prejudicam o outro para conseguir algo em troca. Estes jamais serão abalados. Não ser abalado estes sempre terão comunhão com o Senhor, terão a presença do Senhor sobre as suas vidas, terão as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Mas aí você diz: mas eu falho muito nisso, eu não consigo ser assim. E a própria Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, eu vacilo muito. Só que aí nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Como nós conseguimos então, irmãos, e preste bastante atenção, como que conseguimos ser piedosos, verdadeiros, corretos? Como que conseguimos viver uma vida de integridade para os outros, a honrar as pessoas que estão à nossa volta, que amam a Deus, a fugir do pecado? A Bíblia diz que nós conseguimos por meio do sacrifício de Cristo, porque Ele tomou a nossa culpa. Ele se fez
pecado no nosso lugar. Nós tornamos justos por meio daquilo que Cristo fez na cruz, somos justificados. Conseguimos então vencer, superar e executar essas coisas por meio de Cristo. E se não fizermos algumas dessas coisas, por meio do arrependimento, nós temos a certeza do perdão em Cristo. Por isso que Jesus respondeu para aquela mulher samaritana. A mulher perguntou: aonde eu devo adorar? Lá no monte de Gerizim, onde o meu povo, os samaritanos, adoram, ou em Jerusalém, onde vocês adoram? Jesus disse: mulher, é chegada a hora, e já chegou, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são o que o Pai procura. Aqueles que são conhecedores da palavra, que são fervorosos, sinceros, aqueles que se dedicam completamente a Deus e a sua obra, que são transformados pela palavra. Estes têm comunhão com Deus e não precisa de um lugar, mas precisa da habitação do Espírito Santo nos seus corações. Que nessa noite Deus invada a sua vida, que nessa noite você tenha sinceridade com Deus. E agora responda aquilo que eu falei no início: eu tenho comunhão com Deus? Responda agora: você tem comunhão com Deus? E na medida que você responde, mediante a tudo que vimos, você agora vai pedir perdão a Deus, se arrepender, entregar o seu caminho, a sua vida, o seu coração para Cristo direcionar. Ou você simplesmente vai dizer: não, eu quero continuar vivendo a minha vida assim. Ou você vai dizer: eu já faço tudo isso, então continue fazendo. Porque o continuar a fazer significa estabelecer aliança, afeição, intimidade e comunhão com o Senhor. Ou eu tenho comunhão, ou eu não tenho. Porque a luz, ela não tem comunhão com as trevas. Ou eu tenho, ou não tenho. Nós temos comunhão com o Senhor? Você tem comunhão com o Senhor? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Obrigado porque aprendemos sobre como termos comunhão com o Senhor, ou como termos comunhão com o Senhor. Aprendemos se temos ou não comunhão contigo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie e que o Senhor nos mostre a direção correta mediante a tudo que aprendemos nessa noite. Se estamos praticando mal, falando mal das pessoas, se xingamos uns aos outros, se não cuidamos da nossa família, se não respeitamos as pessoas, se não honramos as pessoas, se praticamos a injustiça, se praticamos a desonestidade dos nossos negócios, se fazemos tudo isso, Deus, se temos uma palavra dupla, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude a partir de hoje a ter uma vida de comunhão e amor ao Senhor e à Tua palavra. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nós rogamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. E se o Senhor permitir, estaremos de volta numa próxima quarta-feira, também já continuando estudando a palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, não desanime. Não deixe com que as provações, as limitações da sua vida impeçam você de viver o melhor com o Senhor. Continue firme, continue constante em oração, continue constante em leitura da palavra, em relacionamento com o Senhor, e certamente você viverá dias maravilhosos na presença dEle. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, e se o Senhor permitir, semana que vem nós estamos aqui, tá bom? Um abraço, bom restante de semana e fiquem com a paz do Senhor. Tchau!